bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje trago-vos aqui uma pergunta engraçada e vou-vos mostrar um projeto que eu ando aqui a fazer para a minha miudagem. PS2, ainda vale a pena em 2022? A PS2 para mim, para além de ser já um objeto de coleção, e neste caso como está esta por exemplo, aqui das grandes, nunca teve aquela slotzinha que a gente usávamos para os jogos pirata, aqui o swap disk a trabalhar, portanto esta até está bastante bem estimada, mas a PS2 tem uma enorme lista de jogos, talvez das melhores listas de jogos que a gente possa ter numa consola, e principalmente para quem tiver miúdos como eu, tem das melhores listas de jogos para a miudagem. Não sei, talvez se calhar só a Nintendo tenha uma listagem parecida. Mas de facto, aproveitando essa listagem de jogos que a PS2 tem para a miudagem, e eu estou-me a lembrar agora do Scooby-Doo, o Ratchet Clank, os jogos dos Buzz, os Buzz Mania para a criançada, os jogos do SingStar, N jogos. Depois tínhamos aqueles para a miudagem mais pequenina, os jogos do Nodi, os jogos do Carteiro Paulo, do Hugo. Bom, a lista era enorme. E portanto, eu resolvi arranjar uma e modernizar isto um bocadinho para 2022. Eu vou estar a utilizar esta, a FAT, portanto a da primeira geração, mas vocês também podem fazer uma coisa parecida para a outra consola mais fininha da segunda geração. O que é que eu vou fazer? Primeiro, disco rígido. Eu tenho aqui um SSD de 250 GB. Vocês podem utilizar este ou podem utilizar um daqueles mais antigos. Não tem que ser um disco necessariamente muito rápido, mas aqui podem dar um bom aproveitamento a um destes discos rígidos mais pequenos. Segundo, o GameStar, o adaptador para a internet. Este nem tem, é adaptador para a internet, mas nem tem ligação em rede. Isto serve mesmo só para ligarmos o nosso disco rígido à PlayStation 2. E depois, para finalizar, um adaptador, um AV para HDMI, faz o upscaler para 1080p. É assim, eu já andei aqui a fazer testes, os jogos não ficam necessariamente melhores. Ficam um bocadinho melhores com o upscaler, sim, e ficam a utilizar a saída HDMI. Não ficam excelentes, não ficam a correr como nós estamos habituados a ver no emulador. Eu também ainda não testei as configurações todas, mas daquilo que testei, gostei bastante do resultado. Portanto, a montagem disto. A configuração do disco rígido para vocês lerem os jogos, para ser só descarregar os jogos para aqui. Como devem imaginar, eu não vou mostrar aonde é que vocês vão descarregar os jogos, mas uma busca simples no Google permite chegar aos sites das ROMs, ou então fazerem a coisa de forma legal, terem o disco original do jogo em casa e copiarem uma imagem. Para configurar e instalar isto, eu nem vou mostrar. Há um vídeo de um brasileiro, de um outro youtuber, que ele mostra isto de maneira espetacularmente simples. É uma imagem, um ISO que ele fez e que temos que basicamente instalar esse ISO aqui no disco rígido e está tudo pronto a correr na PS2. Eu vou colocar o link aqui por baixo se alguém quiser. Portanto, a parte de hardware também é extremamente simples. Isto tem duas entradas. Tem aqui uma entrada para ligar o SSD e fica assim. Podem aproveitar aqueles discos, eu estou a usar um disco pequenininho, mas podem aproveitar aqueles discos maiores, 3,5, tenham aí guardados em casa, podem-nos aproveitar para isto, porque cabe perfeitamente bem aqui na baía. E depois, na PlayStation 2 em si, temos aqui a entrada atrás, esta neste caso já está aberta, porque eu estive a testar isto, mas deve ter aqui uma tampa à vossa. Vamos então agarrar nisto e colocar aqui. Pronto. E o encaixe também é bastante simples. Agarramos depois aqui nestes parafusos. Apertamos. Portanto, esta parte do hardware, depois de termos o disco preparado, é bastante simples. Se vocês depois quiserem colocar mais jogos aqui no disco rígido, depois de ter isto montado, podem nos passar por uma pen, podem ligar aqui um outro disco rígido, ou então podem desmontar isto e ligar ao vosso computador, também é um processo extremamente rápido.
aqui o AV para HDMI. Agarramos então no cabo que sai daqui da PlayStation, ligamos aqui. Isto leva uma alimentação de 5 volts, portanto uma alimentação USB que eu vou usar a própria alimentação da PS2 para alimentar isto. E depois daqui tem uma saída HDMI. Portanto, falta-me só aqui uma coisa que eu ainda não consegui arranjar a preços decentes, que é os comandos sem fio. Pá, eu acho que a PS2 com os comandos sem fio, este por acaso até é um comando compatível, mas a PS2 com os comandos sem fio, ficava brutal. Aliás, e fica. Eu quando arranjar para a minha a preços decentes, com esta transformação, e portanto ficamos com o disco rígido a correr os jogos, a conversão para HDMI e depois uns comandos sem fio e fica brutal. A minha ainda não tem os comandos sem fio, eu ainda não os consegui arranjar ao preço que eu quero. Isto não é só agarrar e derreter rios de dinheiro neste material, também é necessário ter aqui algum controle, afinal de contas isto é só para a miudagem brincar. Qualquer das maneiras, a PS2 está pronta, o disco rígido já estava configurado anteriormente, tens o link aqui por baixo a mostrar como é que se faz a configuração. Eu vou deixar, o vídeo não é meu, mas eu vou deixar um link aqui por baixo que vocês podem seguir. Temos a PS2 toda configurada, agora vamos ligá-la e arrancar para jogar um bocadinho. Ora bem, tenho a PS2 montada e pronta a correr. Portanto, como vocês podem ver, não sei se conseguem ver por aqui, eu estou a utilizar o AV para HDMI para fazer aqui a conversão do sinal. Tenho isto a sair a 1080p. A alimentação, eu estou a utilizar mesmo uma das portas USB da PS2 para alimentar isto. Tenho a saída HDMI ligada ao meu computador. E, portanto, eu vou começar a gravar então aqui. Portanto, isto é o que nos aparece logo. Aparecem logo os jogos que nós temos no disco. Portanto, eu tenho aqui o Walt, o Piratas das Caraíbas, o Lego Island, o Lego Batman, do Ratatouille, o Ratchet Clank. Depois tem uma vantagem, vocês podem correr na mesma ou continuar a correr na mesma os jogos aqui da Drive de forma exatamente normal. Eu vou, por exemplo, deixem-me arrancar aqui um jogo para vos mostrar. Epá, vou arrancar aqui, sei lá. Não sei o que é este Lego Island. Bem, não conheço, mas olha, vamos descobrir. E, portanto, arrancar os jogos é um processo bastante simples. O jogo está lá no disco, vocês estão a ver, é só escolher. Este ecrã azul que vai aparecendo de vez em quando é do adaptador quando está ali a alterar a resolução. Vamos... Não tens português, ok, vamos em inglês. Há aqui um jogo ou outro que eu já experimentei que às vezes o som sai um bocadinho engasgado. Eu ainda não percebi muito bem porquê. Pode ser do ISO do disco em si. Portanto, Lego Island Extreme Stunts. Mas já parece que está a tremer um bocadinho. Depois aqui nas configurações também assim. Vamos deixar dali a conversa. O que é suposto eu fazer aqui? Nem percebi muito bem o que é suposto eu fazer aqui, mas pronto.
Passando a parte da conversa, não tenho muita paixão para a conversa. Também ainda não descobri aqui tudo se tenho maneira de, por exemplo, nos jogos, de voltar atrás. Tanta conversa, meu. Caralho. Pá, eu acho que isto é uma corrida. Bom, eu disse que estava a preparar a consola para a miudagem, mas já estou eu aqui muito entretido a jogar. Isto é o problema da PS2. Ok, vamos pôr isto na pausa. Para voltarmos depois ao menu, temos que fazer aqui um reset à consola. Portanto, desligá-la e torná-la a ligar. Ora, eu vou experimentar aqui mais um para você. Depois temos aqui nas opções, menu. Pá, eu tenho aqui o Display Settings, eu já andei a tentar aqui ver. Eu tenho aqui o Video Mode. E no Video Mode ele aparece-me aqui várias definições, inclusive o HDTV 1920 1080p interpolado. O problema é que se eu lhe disser ok, ele não corre. Ele vai abaixo e volta-me à definição anterior. Portanto, aqui eu ainda não descobri muito bem como é que consigo configurar isto. Mas de qualquer das maneiras vou experimentar. Agora vou experimentar aqui um jogo físico. E deixem-me puxar aqui, por exemplo, Tourist Trophy, grande jogo de motas. E portanto, isto é para vos mostrar também como é que ela fica a ler os jogos em disco físico. É pura e simplesmente carregar. Desligamos a consola. Quando a ligamos, carregamos durante um bocadinho mais, até aparecer o menu da Sony, que ele aparece normalmente, e já nos vai arrancar então o nosso jogo que temos na Drive, se eu não me enganei. Eu ainda não explorei bem isto, nem explorei aquele menu do MacBoot que lá está por trás. Fiz o básico, que é colocar os jogos lá, portanto estão a ver, já está aqui a correr o Tourist Trophy, mas pronto, eu fiz o básico e ela fica-me a correr os jogos. Portanto, neste momento esta configuração que aqui está permite-vos ter acesso a uma lista enorme de jogos sem gastar dinheiro. Procurem no Google, as ISOs. Ter uma consola com uma base de dados enormes de jogos para a criançada. Pá, eu acho que a PS2 e a Nintendo têm uma biblioteca de jogos mais apropriada para os miúdos. Perdoem-me, eu não gosto por exemplo, eu acho estúpido os miúdos andarem todos a jogar Fortnite ou fins. Esse tipo de jogos assim, eu não gosto, opinião pessoal, cada um saberá de si. Acho muito mais divertido então aqui a base da PS2. Eu não tenho lá cartão de memória, é verdade. Mas então arrancar o jogo. Mas pronto, a PS2 tem então uma base de jogos muito mais divertida para a criançada e para os adultos também. E desta forma bastante simples vocês ainda conseguem comprar uma PS2 a bom preço. Os acessórios que eu utilizei aqui eu também vos vou deixar um link aqui por baixo aonde é que vocês podem comprar. E ficam então com uma consola que está apta a correr os jogos diretamente do disco. Portanto não têm que estar a gastar dinheiro a comprá-los. E é compatível com qualquer televisão.
Vocês podem ver aqui, portanto, o upscaler não vai fazer milagres a nível da imagem. Vai melhorar um bocadinho, mas fica bastante bom até. Não fica tão bom quanto a correr no emulador, sim. No emulador a qualidade de imagem fica melhor, porque ele consegue aumentar a resolução interna. Já agora deixa lá ver aqui no Tourist Trophy, nas opções, se temos a opção aqui para subir a resolução do ecrã. Eu sei que o Gran Turismo 4, a versão americana, que tinha 4x3, 16x9, esta versão não tem. Vamos passar isto para 16x9. Ok, não tem. Era só a versão americana do Gran Turismo que dava para fazer isto. Portanto, vou só fazer aqui uma corrida para recordar. Pá, mas de facto este foi um projeto que eu andei aqui a fazer para os meus miúdos e que eu acho que resulta bastante bem e ainda torna a PS2 uma consola bastante válida para 2022. Digam aí vocês nos comentários o que é que acham. Se também já fizeram um projeto destes aí. Porque de facto é um projeto simples, não fica muito caro. E quem quiser uma consola para a miudagem tem uma base de dados enorme. Uma base de dados, não, uma base de jogos enorme. Tem jogos muito bons para os miúdos. Pá, eu até posso mostrar, eu tenho aqui um ou outro. Por exemplo, e sem desarrumar muito aqui a minha lista atrás de mim. Já estás a fazer um equilibrismo muito grande. Deixa-me mostrar-vos aqui 4 que a miudagem praticamente toda gosta. Sonic Riders, Hugo Cannon Cruise, o do Peter Pan da Disney e o Scooby-Doo, A Noite dos Sem Sustos. Pá, isto são jogos, para mim, eu acho que isto é ideal para a miudagem e são bem mais divertidos de jogar que os jogos da moda. Vamos chamar assim, mas pronto. Vou acabar aqui com uma corrida no Tourist Trophy. Ver se ainda me lembro como é que isto se joga. Este jogo foi uma pena isto não ter tido continuação. Foi uma pena nunca mais terem apostado neste formato. Mas pronto, utilizando a saída HDMI, então vocês já podem ligar isto a uma televisão moderna. Utilizando o disco rígido lá dentro da consola, também já podem utilizar então os joguinhos tirados da internet. Não têm que estar a gastar dinheiro. Com os comandos sem fios, então, fica uma configuração espetacular e muito atual, o que torna a PS2 ainda bastante apetecível. Sou sincero, depende, claro, dos vossos gostos. Eu acho que para miúdos e até para graúdos, PS2 ainda vale bastante a pena. Vocês não gastam muito dinheiro, já ias indo ao chão. Já estou um bocado. Já foste. Já estou um bocado destreinado nisto. Um bom bocado destreinado nisto. Este jogo era um vício enorme. Aliás, para mim, todos os jogos da Polyphony são um vício enorme. Mas pronto. Isto são quantas voltas? Então é esta a última volta, estou quase a acabar isto. Feito. Bom, malta, foi então uma, sei lá, dica, tutorial, algo assim. Sim, vamos pôr isto meio tutorial. PS2 em 2022, vale a pena? Vale muito a pena.
Se vocês tiverem lá uma destas então guardada em casa, agora até está a chegar à altura das férias dos miúdos, esta configuração que eu aqui trouxe não custa muito dinheiro e vocês podem pôr isto a correr uma panóplia de jogos enorme que vocês têm na internet. É sacar o jogo, passar no disco rígido, ligam à vossa televisão moderna e podem então meter a miudagem a descobrir alguns dos excelentes títulos que a PS2 tem. Esta configuração e mesmo aqui com o adaptador, eu vou tentar arranjar um melhor porque eu acho que conseguia-se mais da imagem da PS2. Não sei, eu estou habituado a jogar no emulador no PC e queria melhor. Ainda não está a 100%, mas eu vou tentar melhorar aqui um bocadinho mais as configurações. Ou então até tentar ver, digam aí nos comentários se conhecem algum dispositivo que torne a imagem melhor. Mas este, por exemplo, mandei vir do Ali. Isto custou para aí 6 ou 7 euros, não foi necessariamente muito caro. O adaptador também não é muito caro, custa também outros 7 ou 8 euros. O disco rígido tinha cá em casa. Faltam-me os comandos sem fios, é verdade. E os comandos sem fios é que estão um bocado mais caros, custam cerca de 25 euros, mais coisa, menos coisa. Portanto, essa configuração eu ando a ver se eles baixam. Ali abaixo dos 20 euros um conjunto dos dois comandos sem fios. Para mim é o valor ideal. Mas ando a ver se eles baixam de preço. Mas pronto, estão a chegar as férias dos miúdos. Tens uma PS2 encostada lá em casa, então podes aproveitá-la e aproveitar a excelente biblioteca de jogos que a PS2 tem para a criança. Malta, por hoje então está tudo. Tens os links aí por baixo como fazer tudo. Tens o link do vídeo para converter o disco rígido para ficar a trabalhar ali. Foi exatamente o mesmo tutorial que eu utilizei. E tens os links para comprar o material. Estão aí a chegar as férias. Prepara a tua PS2 para jogares com os miúdos. Até para a próxima. Grande abraço.